O gênero de survival horror com certeza é um dos estilos mais jogados e procurados desde sua criação. O primeiro contato que eu tive com um jogo desse tipo foi Resident Evil 3 do PS1, onde você inicia o jogo no controle de Jill Valentine, sendo jogada em uma explosão e perseguida por um monte de mortos-vivos, e sua única opção é correr e tentar achar uma saída. E depois de explorar as ruas e vielas de Raccoon City infestada de zumbis, conseguir o refil do isqueiro e queimar a corda que bloqueia o caminho até você chegar na delegacia e dar de cara com isso, Jill! Brad! We've got Jill! Help! No! Brad? eu entendi o que era sentir um misto de medo e vontade de saber aonde aquela história macabra iria me levar. Quando eu finalmente terminei aquele jogo depois de 3 meses tentando zerar sem guias, detonados ou ajuda de amigos, a primeira coisa que eu fiz foi ir na banca mais próxima da minha casa e comprar um jogo que iniciou tudo aquilo. E assim nasceu o que seria pra mim a série que eu mais gosto de todos os tempos no mundo dos jogos. Resident Evil em si não criou o gênero survival horror, mas com certeza foi ele quem popularizou e deu a cara para o gênero nos anos 90. E disse: Isso é um jogo de horror e sobrevivência. E graças a ele, muitos jogos desse gênero surgiram na mesma época, como Silent Hill, Parasite Eve, Dino Crisis, entre tantos outros jogos desse estilo que saíram nessa época. E na minha humilde e cagada opinião, os jogos da franquia que definem esse gênero e traz o survival horror em sua essência são a trilogia original. Não me entendam mal, eu adoro os jogos numerados. O 4 com o Leon Jedi, o 5 com o Chris, depois de um X-Fit e ter aulas com o Hulk de como socar pedras, o 6 que por pouco não virou um filme de super-heróis, ou mais ainda de Velozes e Furiosos. Mas é visível a mudança da franquia para poder se reinventar e manter-se atraindo novas gerações de fãs e que estão sempre mudando e com isso acompanhando essas novas tendências. Resident Evil 4 foi um game que trouxe uma perspectiva que fez nascer jogos como Gears of War, jogos como Dead Space, entre tantos outros que vieram derivados do que Resident Evil apresentou. Resident Evil 4 não marca apenas uma mudança de perspectiva, mas também uma mudança do que vemos como Resident Evil, se tornando um jogo mais voltado para a ação do que qualquer outra coisa. E com esse sucesso desse novo estilo na franquia, deu uma visão errada para a Capcom do que os fãs queriam em Resident Evil, trazendo Resident Evil 5 uma campanha mais frenética, com mais ação e muito menos terror, focado muito mais em confrontos e deixando de lado o medo do escuro e do desconhecido. E no R6, essa ação foi para um outro nível. Os inimigos não causam nenhum tipo de medo ou tensão. É como se todos os protagonistas tivessem tomado um soro de super soldado e matar armas biológicas e salvar milhões de pessoas é só mais uma ida na padaria para comprar pão. Essa escalada na ação dos jogos e não ter o que os fãs queriam fez a Capcom sair dos trilhos com a saga e isso quase levou ao fim da franquia. Com o orçamento reduzido e a depreciação de um dos games mais gigantes da indústria, a Capcom precisou mudar mais uma vez a franquia e voltar para onde tudo começou, para o que a tornou no colosso, mas é claro, de uma maneira nova e atual. E assim nasceu Resident Evil 7 Biohazard, uma história mais contida, em um lugar isolado, um protagonista desesperado em um lugar onde você precisa ir e vir várias vezes para fugir do pesadelo. Não com um, mas sim uma família de perseguidores fazendo de tudo para acabar com você, enquanto você luta para descobrir o que aconteceu com a sua esposa, que estava desaparecida por 2 anos, E que é o real motivo de você estar lá. e como fugir desse pesadelo. Por mais que Resident Evil tenha voltado aos seus conceitos de quando foi criado, ainda falta alguma coisa. Falta aquela aflição que os jogos antigos te passavam quando você virava um corredor sem saber o que te aguardava. Os puzzles para te fazer quebrar a cabeça e, é claro, um inimigo à altura do que o Nemesis ou o Mr. X foram. E nessa falta de novos jogos nos moldes dos jogos clássicos, vamos sobrevivendo com gratas surpresas indies aqui e ali, como Tormented Souls e Song of Horror, que traz não apenas um estilo de câmera muito similar, mas aquela sensação de cagaço, de que quando menos você espera algo vai te atacar quando você virar a próxima esquina. Muito dificilmente Resident Evil vai voltar a ser a série que foi um dia. Ainda terá muitos bons jogos e ainda estamos longe de ver o desfecho final da história de Jill, Chris, Leon e companhia. O que
A série foi no passado, vai viver sempre nas nossas mentes, vai sempre estar lá quando quisermos rejogá-los, e viverá sempre nas inspirações de jogos criados por fãs ao redor do mundo. O que é nostálgico não sustenta a indústria. Por isso, esse estilo de games clássicos com câmera fixa, puzzles difíceis muito leve trás de itens, é praticamente impossível voltar como era nos seus melhores anos feitos pelas gigantes da indústria. Mas também, por mais que hoje não seja tão comum mais você ver jogos assim, eu acho que esse estilo não vai morrer ou deixar de ser feito, mas vai se tornar cada vez mais raros vermos esses tipos de jogos por aí. Bom, esse é só um vídeo aleatório com um tema mais aleatório ainda. Eu sou o Jandy e a gente se vê por aí.